O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para mim, uma alegria muito grande poder proclamar esse trecho do Evangelho de João aqui na Basílica Santuário, olhando para a porta santa que foi aberta com essas palavras, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim encontrará pastagem, encontrará vida. Interessante um particular desse evangelho que nós precisamos guardar no coração. O pastor das ovelhas, aquele que não é mercenário, ele é acolhido como pastor porque ele passa por essa porta, que é o Cristo. Ele não fala em nome dele, mas fala em nome daquele que o enviou. É por isso que as ovelhas conhecem a sua voz, porque na verdade a voz do pastor é a voz daquele que o enviou. Eu estava refletindo esse evangelho e fazendo uma ponte entre o evangelho e a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que nós acabamos de ouvir também. Interessante. A comunidade cristã está começando a caminhar e muitas coisas não estão claras. É isso que a leitura nos fala hoje. E uma das coisas que não estão claras é o problema dos pagãos, daqueles que não faziam parte da comunidade judaica. E aí então fazem uma pergunta para Pedro, e naquela pergunta existe quase que uma rejeição, não só aos pagãos, mas até a Pedro, porque foi até os pagãos. Então Pedro conta o motivo que o levou a pregar o evangelho para pessoas que não eram judeus. E explica com muita clareza que a ordem veio do alto,
E sabe o que me impressiona? É que aqueles que estavam duvidosos acreditam em Pedro, aceitam a história de Pedro, e aí então eles abraçam mais uma vez com fé a decisão de Pedro, dando pleno apoio ao apóstolo. Isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, para nós que caminhamos na igreja. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de participar da missa ontem, mas na missa de ontem nós tivemos a oportunidade de refletir sobre isso. Jesus é o bom pastor e nós somos chamados a participar do rebanho dele. E para participar desse rebanho nós temos que acreditar nele. Ou nós acreditamos nele e seguimos os seus ensinamentos, ou então nós estamos fora. Podemos até fingir que estamos no grupo, mas se não vivemos de acordo com o que ele nos ensina, nós não fazemos parte do seu grupo. Dando continuidade a essa leitura de ontem, o Evangelho de hoje, com a leitura dos Atos dos Apóstolos, nos colocam mais uma vez diante dessa situação. É preciso estar em comunhão com a autoridade da igreja. Eu fiz uma reflexão algum tempo atrás sobre autoridade e autoritarismo, para dar a entender às pessoas, porque às vezes quando nós falamos em autoridade hoje, muita gente sente uma rejeição pela palavra autoridade. Mas a palavra autoridade, ela é muito profunda, ela não significa aquilo que nós pensamos hoje. Muitos de nós associamos rapidamente a autoridade a autoritarismo. A autoridade é algo que nós alcançamos com a nossa maneira de viver, como nós tratamos os outros, como respeitamos o nosso próximo, como nos respeitamos. A autoridade é conquistada. Autoritarismo é aquele abuso de poder que quer colocar o pé na cabeça do outro a todo custo, às vezes sem tendo moral nenhuma. Quer estar por cima, forçando os outros a serem seus subalternos, com aquela pressão, com aquela violência, às vezes até física, para poder garantir um domínio que naturalmente não tem. Porque o próprio Evangelho de hoje nos fala que a autoridade do pastor vem de Deus. E vem do fato dele estar em plena comunhão com Deus. Coisas que hoje em dia falta em muitos de nós. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ficar atentos para esse aspecto fundamental da nossa vida de cristão. Nós temos que permanecer em comunhão com Deus. Dificuldades, tentações, ciladas, quedas, nós teremos. Mas se nós estivermos em comunhão com Deus, muito rapidamente nós nos levantamos e seguimos adiante. Por quê? Porque nós temos um norte, nós temos um rumo a seguir. É isso que hoje, nessa celebração eucarística, o Senhor deseja transmitir para cada um de nós. É preciso confiar no Cristo, acreditar no Senhor. Na semana passada, na quarta-feira, se não me falha a memória, Jesus Cristo nos falou justamente isso, que a obra que Deus espera de nós é que nós acreditemos que Ele foi enviado pelo Pai. Se nós acreditarmos que Jesus é o Cristo, todo o nosso viver será diferente. Será motivado por uma razão verdadeira, maior, profunda, que dará sentido às nossas vidas. Aqui e acolá nós encontramos pais que diante de dificuldades dizem assim, mas onde foi que eu errei? Aonde foi o meu erro na educação dos meus filhos? Hoje eu responderia sem hesitar, foi porque faltou a comunhão com Deus. A comunhão com Deus garante a autoridade, que como eu expliquei, não é autoritarismo, mas aquela autoridade que convence. Um pai que é temente a Deus, uma mãe que é temente a Deus, um homem e uma mulher que são pessoas de oração e que procuram viver de acordo com os ensinamentos de Deus, na hora que ele chama para repreender um filho, o filho até pode, num momento, ficar
meio estremecido, mas depois tem uma força maior que convence o filho a dizer: meu pai tem razão, minha mãe está certa. É essa autoridade, queridos irmãos e irmãs, que nós temos que buscar, que é diferente de autoritarismo. Faço questão de frisar bem por quê? Porque hoje, nessa situação bem desordenada que a gente se encontra, muita gente, na hora que escuta a palavra autoridade e a palavra obediência, faz logo uma cara de repulsa. Por quê? Porque parecem duas aberrações, quando na verdade são as coisas que mais estão sendo necessárias nos dias de hoje: autoridade e obediência. Obediência não é alienação, não. A pessoa obediente é mais livre do que aqueles que se acham livres e fazem o que querem. Obedecer significa reconhecer que tem alguém que nos guia. Acho bonito, faço questão de olhar mais uma vez com vocês a primeira leitura de hoje, porque de fato é o que acontece. Aqueles irmãos perguntam para Pedro: tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles? E aí Pedro começou a contar-lhe ponto por ponto como havia acontecido. No final, qual foi a atitude deles? No finalzinho nós ouvimos: ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Então, de um momento assim de indecisão, de dúvida, de um momento de suspeita, eles passaram para a confiança em Pedro, porque eles sabiam que Pedro não agia por conta própria, mas era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O que acontece hoje em muitas paróquias, em muitas comunidades, em muitos colégios, em muitos lugares por aí, é que quando a autoridade dá uma ordem, as pessoas que estão ao redor não querem obedecer. Mas por que não obedecem? Porque não reconhecem a presença de Deus. E nem sempre não reconhecem porque o outro que está falando e dando a ordem não seja um homem de Deus, mas porque quem escuta está também atolado no pecado, não está nem aí para Deus, não esquenta com nada, vive de qualquer jeito, finge fazer um sinal da cruz, mas não reza com amor nem devoção e muito menos acredita em Deus. Pode até vestir uma camisa com o rosto de Cristo, mas não reconhece a face do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus que hoje nós ouvimos nos faça ter cada vez mais consciência e que a porta da misericórdia, que representa o Cristo, seja para nós um sinal do amor, da misericórdia de um Pai que quer alcançar a todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.